Bom dia. Eu vim trazer uma contribuição, principalmente a espiritualidade que sempre nos amparou e nos ampara. Então, eu agradeço aos dirigentes, aos coordenadores desse Medinesp pela oportunidade de partilhar a nossa experiência no Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, mas agradeço principalmente a Deus que me permitiu estar aqui. Em busca da cura. Por que em busca da cura? Porque os pacientes nos procuram, porque sabem que a nossa missão espiritual nessas duas casas é em relação à saúde. A nossa missão é saúde. Então, aqui é o Núcleo Espírita Nosso Lar, onde nós temos atendimento médio, 600 atendimentos por dia no Núcleo Espírita Nosso Lar. Ele funciona desde 1986 e nós, depois de 20 anos trabalhando, atendendo todas as doenças aqui, foi indicado pela espiritualidade que a gente fizesse um lugar especial para doenças especiais. Então, a partir de 1998, foi fundado esse Centro de Apoio ao Paciente com Câncer. A missão desse Centro de Apoio é de trazer, assim, na medida do possível, uma melhoria da qualidade de vida dos pacientes que têm câncer e daqueles que têm doenças degenerativas crônicas. Então, por indicação da espiritualidade, o lugar especial para doenças especiais, e eles nos indicaram o que eram essas doenças especiais. Aqui um pouquinho da nossa estrutura. Nós tínhamos 50 leitos, mas a Anvisa, com 50 leitos, caracteriza ambiente hospitalar, e a gente teria que ter toda a estrutura hospitalar. Então, tivemos que diminuir para 48 leitos. Já que os pacientes chegam para nós, eles passam uma semana conosco, né, na primeira semana, depois eles têm retorno, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Mas nós temos, assim, 48 leitos, temos uma sala de reanimação, porque às vezes recebemos pacientes bastante debilitados e que fazem intercorrências mais graves, a gente tem que reanimá-los. Temos auditório, farmácia, lavanderia, tem cozinha e refeitório, porque eles fazem 3 refeições por dia conosco, né? Café da manhã, almoço e café da tarde. E as 3 salas de cirurgia espiritual. Aqui é um posto de enfermagem, vocês veem que tem os prontuários ali, é muito semelhante a um hospital. Aqui é parte de uma enfermaria nossa. Parte do refeitório dos pacientes. E aqui é uma sala muito especial que nós temos, que é a sala da dualidade. Todos nós, quando chegamos para trabalhar em cada turno, nos dirigimos inicialmente a esta sala. Lá, todos nós, trabalhadores, médicos, todos nós, ficamos sentados naquelas cadeiras que rodeiam esta sala, e ali todos nós tomamos passe, e ficamos fazendo a doação de ectoplasma nesta sala. Depois que todos tomaram passe, é feita uma leitura do Evangelho, uma leitura de um trecho do Evangelho, com uma discussão pequena em cima dele, se faz uma oração em conjunto, se pede proteção à espiritualidade, a Deus, a Jesus, para os trabalhos que nós faremos naquele turno e autorização para os mentores da casa para a gente trabalhar ali. É feita a distribuição das tarefas e nós voltamos a esta sala no final do turno para agradecer a espiritualidade pelo trabalho que nós tivemos, pela harmonia, pela segurança. Então, é uma sala realmente muito especial para nós. É o momento em que a gente faz a conexão com a espiritualidade para começar a trabalhar. O voluntariado é a alma do núcleo e do centro de apoio. Nós somos 2.400 voluntários, dos quais 70% ou já foram nossos pacientes, ou já foram acompanhantes de pacientes.
Então, é bem comum eles retornarem, porque gostam do trabalho, entendem o valor e os benefícios que tiveram e voltam a trabalhar conosco. Mas para chegar no voluntariado não é uma coisa muito fácil. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, eu quero ser voluntário. Ah, então bota uma roupa branca e vai lá amanhã trabalhar. Não. Nós passamos por uma série de palestras evangelizadoras, são cerca de 8 a 10 palestras, é num sábado à tarde sempre, e é com o irmão que tem um conhecimento muito grande da doutrina espírita, mas ele é muito, eu digo, é muito engraçado, porque ele fala bem baixinho, assim, né? É uma coisa bem... E aquilo dá um sono, gente. Vocês imaginam assim, Florianópolis, calor do cão, 4 horas da tarde, sábado, todo mundo na praia, e nós lá ouvindo o irmão Jaime Regis falar. Eu digo, aquilo ali é para testar assim, quem realmente quer ser voluntário, porque depois de 2 palestras dá uma vontade de ir embora e não voltar nunca mais. Mas a gente fica porque a gente quer e porque nós sentimos que fomos chamados para isso, né? Então, depois dessas 10 palestras, nós somos convidados a participar de um retiro. Isto aqui é um retiro espiritual nosso. Vocês veem que entra 250 por ano, assim, de voluntários, né? Mais ou menos. Então, sempre tem retiro, que é um dia inteiro, é uma coisa muito alegre, tem palestras, tem muita música, tem brincadeira, é uma coisa boa. A partir daí, eu estou apto a trabalhar, eu escolho se eu quero trabalhar no núcleo ou se eu quero trabalhar no centro de apoio. Né? Nós, médicos, eu vou falar mais sobre o centro de apoio, porque nós, os médicos da AME, trabalhamos no centro de apoio ao paciente com câncer. Então, aí a gente escolhe, não, eu quero ir para o centro de apoio. Tudo bem, então tu vais ingressar na escola de médiuns, que dura de 4 anos, 4 anos e meio, mais ou menos, mas que, na realidade, não termina nunca, porque sempre tem coisas depois para fazer. E, concomitantemente, a gente começa a trabalhar e a aprender as técnicas do nosso trabalho espírita lá dentro, né? Então, esta é a nossa forma de atuação. Entre o tratamento médico tradicional e o espiritual, fique com os dois. Este é um cartaz que nós temos lá para tudo quanto é lado. Por quê? Porque a gente entende que é importante, importantíssimo e necessário o tratamento físico convencional, o seu tratamento com o médico, mas que também é preciso que se atue em outras esferas, né? Então, a gente precisa desse comprometimento do paciente com o seu tratamento físico. Nenhum paciente adentra ao centro de apoio sem cópia, laudo de exame, atestado médico, qualquer coisa que comprove aonde que é a doença dele e se ele está fazendo tratamento médico. Porque o nosso tratamento é um tratamento complementar, não é um tratamento alternativo, né? Antigamente a gente dizia assim, eu não vou mais fazer quimio, não quero mais isso, agora eu vou fazer tratamento alternativo. E partia para o alternativo e não dava certo, né? Então, hoje a gente entende que tem que tratar o físico e nós vamos tratar o espírito, né? Esta parte inteligente que comanda, que ordena a nossa mente. É por aí que nós vamos. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males, dito por André Luiz. Então, além da parte espírita, as práticas espíritas que utilizamos com os pacientes, nós trabalhamos muito com a mente dos pacientes. Então, eu vou abordar aqui algumas coisas que se aborda com eles. E isso aqui é uma coisa, quer dizer, a opção é tua. Desde a hora que tu levantas de manhã, tu podes escolher se tu queres ser um doente ou se tu queres te curar. Faz parte do que ele pensa. E por que que isso é importante? Porque nós entendemos que a doença começa no perispírito, uma anomalia do perispírito, e que vai responder, vai ter as suas consequências no corpo. Então, nós somos divididos em corpo, mente e alma. Do corpo,
o médico, ou a quimioterapia, a injeção, a rádio, seja lá o que for, está cuidando. Nós cuidamos do espírito. E da mente, quem é que vai cuidar? Será que nós vamos mandar todos para um psiquiatra para tratar da sua mente? Ou será que é a lição de casa deles? Porque não adianta o meu neto me pedir para eu rezar para ele passar no vestibular, se o professor ensina, eu me esborracho rezando e o cara não estuda. Não vai passar nunca. Então tem que ser essas três partes. E essa terceira parte, que é cuidar da mente, do pensamento, é com o paciente. Só que é muito dito para eles lá, ninguém precisa morrer só porque está doente. É exatamente o contrário, né? Se a gente está doente, a gente tem que se curar. Mas a ideia da morte sempre aparece num diagnóstico. Quando tu recebe um diagnóstico de câncer, dificilmente, ou talvez em nenhuma pessoa, não passa pela cabeça o vou morrer. Como se até então fosse eterno. Como se ele nunca fosse morrer. A minha neta, quando tinha 7 aninhos, ela me disse uma vez, vó, tu tem que fazer o teu testamento. E eu disse, mas por quê? Ela disse, para deixar o teu computador para mim. Ela gosta de mexer no meu computador, né? Eu disse, tudo bem, eu vou fazer o meu testamento, vou deixar o meu computador para ti, mas já vou te avisar que eu não vou morrer tão cedo. E ela me disse assim, nunca se sabe, né, vó? Né? Então a gente ri, a gente acha muito engraçadinho uma criança de 7 anos, 6, 7 anos dizer isso, mas o que ela está me ensinando? Que ela, na sua inocência, na sua infância, reconhece a finitude e que não sabe quando é que vai ser. E a gente, macaco velho, foge da ideia, não quer saber, precisa de um diagnóstico de câncer para dizer, opa, vou morrer, e não sei quando. Então, essa ideia de entender que eu sou finita, já é meio caminho andado, né, para a gente poder começar um trabalho da mente. Por quê? Porque cura é transformação. Então, às vezes, eles chegam lá pensando assim que vão sair curados fisicamente. Que entra lá, fica deitadinho a semana inteira, com os bracinhos assim, virados para cima, recebendo as bênçãos de Deus, e que na sexta-feira vai sair todo mundo curado de lá. Tirem o cavalinho da chuva, porque não funciona assim. Tem que ser todo um trabalho lento, longo, e nem todos se curam. Alguns se curam. Às vezes as pessoas, ontem ainda me perguntaram assim, qual é a estatística de cura de vocês? Eu digo, meu Deus, nós não fazemos estatística, não é o nosso foco a cura física. O nosso foco é a cura pela transformação, e a cura vai ser de cada um dos pacientes. Cada um. Eles não dizem assim, este médico vai me curar. Eles dizem, eu vou me curar. Então, inconscientemente, eles já sabem que a cura está dentro de cada um deles, que não depende de nós. E essa história de médico dizer, e olha que eu sou médica há 42 anos, mas de médico dizer, olha, tu tem 3 meses de vida, eu não aceito prazo de validade dado por médico. Porque nós temos pacientes lá que foram para lá com 13 meses de vida, com o médico dizendo que não tinha mais nada para fazer por ele, e aí vem o paradoxo, o médico diz, olha, vai para casa, vai curtir a vida. Curtir a vida é ótima, né? Tem 3 meses de vida, vai curtir. Vai curtir o quê, cara pálida? Você está me dizendo que eu só tenho 3 meses. Mas eles chegam lá e estão lá 9 anos trabalhando conosco. Quer dizer, era 3 meses dos grandes, como eu digo, né? Porque, então, esse prazo de validade é complicado. Então, a gente trabalha com essa forma de entendimento. Pela própria física quântica, nós somos o que nós pensamos. Nós somos, nosso corpo é troca iônica que forma um campo eletromagnético ao nosso redor, que nós espíritas chamamos de perispírito, e que é aí que se concentram os nossos pensamentos, que se formam os nossos pensamentos, e que o nosso cérebro apenas armazena.
Então, por isso que, às vezes, pessoas que têm sentimentos e pensamentos negativos, às vezes chegam perto da gente, a gente diz, ui, energia negativa, a gente nem conhece a pessoa, mas é esse campo eletromagnético que se mistura com o meu campo eletromagnético, com o de todos nós, e que acaba um contaminando o outro, seja das coisas boas, seja das coisas ruins. E claro que sentimentos, emoções, todos nós temos. Isso aí é humano, né? Não tem como fugir. O negócio é assim, é como eu vou lidar com aquele sentimento que eu tenho. Né? Eu posso pegar uma raiva, por exemplo, se eu passo aqui, essa irmã que está aqui na minha frente me dá um chute. Será que só porque eu sou espírita eu vou dizer assim, obrigado, Senhor, por mais essa aprovação? Óbvio que não, eu vou ficar com raiva dela. Eu sou humana, não sou santa. Mas o que eu vou fazer? Eu posso pensar assim, guardo, acolho, não, estou com raiva. Eu estou com uma raiva louca dela. Mas quem não está bem é ela, eu não fiz nada para ela, e ela me chutou. A minha raiva está lá, mas eu não vou dar uma resposta raivosa para ela. Ou eu vou para casa e fico o tempo inteiro remoendo a minha raiva, e no momento em que eu vou remoendo, eu vou aumentando. E a sorte dela é que vai terminar o Medinesp hoje, porque se eu passar a noite remoendo e eu chegar aqui amanhã, ela estiver aqui, eu me avanço nela, no mínimo, porque a raiva vai aumentando. Então, o que eu faço com o meu sentimento? E assim vai com todos os meus pensamentos. As respostas para os nossos descaminhos estão no âmago do nosso ser. Aos poucos, o paciente vai entendendo isso aí e vai vendo que ele é o responsável. E no momento em que ele se responsabiliza, ele vai assimilando tudo aquilo que ele aprende. E a raiz de todas as nossas dificuldades são os nossos pensamentos. Nós temos as terapias complementares, e a gente explica para ele, nós usamos práticas espíritas, usamos terapias complementares, que são realmente complementares, e que a ideia é de agregar o componente energético ao tratamento físico que eles fazem. Porque quem chega a ter um câncer, quando chega a um câncer, as energias deles estão lá embaixo. A pessoa já gastou energia com pensamentos, com ações negativas. Cada vez que a gente pensa uma coisa negativa, que a gente tem uma atitude negativa, a gente gasta energia. Então, ele adoece, ele precisa receber esta energia de volta. E ele tem que entender também, ele consegue entender, que ele precisa pensar aonde que começou a sua dor. Né? Afinal de contas, se eu estou doente, aonde que está a minha dor? Já que a dor é o estágio final de um desequilíbrio do perispírito, que veio crescendo e chegou no meu corpo físico. Então, aonde é que está o nascedouro dessa dor? No momento que eu perceber aonde que está, eu consigo, muitas vezes, reverter essa situação. Nós temos lá música ambiente, não chega a ser música clássica, mas são músicas calmas, músicas de meditação, o tempo inteiro. Né, que os pacientes gostam, parece que é só música ambiente, mas que não é só música ambiente. Né? Ela serve exatamente porque esse tipo de música ativa o hipocampo. Né? E vocês, eu não tenho a figura aqui, mas abaixo do hipocampo tem a amígdala, e ali é onde ficam guardadas as nossas emoções mais antigas, as nossas lembranças mais remotas. E, por incrível que pareça, os pacientes conseguem, só com aquela musiquinha que eles passam o dia ouvindo, eles conseguem acessar essas lembranças remotas e achar o motivo de muitas desarmonias do seu ser hoje. Isto aqui é um passe de câmara. Então, todas as nossas terapias, todas aquelas terapias aqui que eu mostrei anteriormente, todas elas são acompanhadas de passe. Né? Ou por imposição de mãos, ou passe karmativo, ou passe de câmara, mas todas têm a prática espírita junto.
né? E a gente avisa os pacientes para eles não terem medo, porque nós temos pacientes de todas as religiões lá dentro. A gente não pergunta, casa espírita é lá no núcleo, centro de apoio é casa de oração, é casa de fé, é casa de cura. A gente não pergunta para eles qual é a religião. Mas muitos chegam com medo assim de enxergar espírito, esvoaçante, fantasma, aquelas coisas fantasiosas, né? Então, eu sempre brinco com eles, porque a gente dá uma vendinha para eles colocarem nos olhos. E eu digo que essa vendinha tem duas finalidades. Uma é para facilitar a introspecção, para não ficar prestando atenção na porta que abre, na luz que acende. E a outra é para espiar por baixo, porque todos eles espiam. Né? Na primeira vez, todos espiam, e eu ainda brinco, eu digo, olha, a gente sabe que vocês estão espiando, mas não faz mal, pode espiar. Viram alguma coisa? Não, ninguém viu. Então, a partir de amanhã, vocês usem para a finalidade para a qual ela foi bolada, que era para fazer introspecção. Mas é lógico, chega lá, não sabe o que vai fazer lá. Muitas vezes, eu digo, as mulheres vão porque querem, os homens, na sua maioria, vão porque as mulheres mandam ir para lá, né? Eles vão meio relutantes, assim. Uma vez teve um paciente que, nitidamente, estava lá sem acreditar em nada. E aí, lá pelas tantas, ele me perguntou assim, numa palestra, uma coisa. A senhora é espírita? Eu disse, sou. E a senhora acredita que se a senhora viesse para cá com câncer, a senhora ia se curar? Eu disse para ele, eu acho que não. Ele ficou tão feliz, gente, quando eu disse isso, que ele, de certo, pensou, se a minha mulher, se nem ela, que é espírita, acredita, como é que a minha mulher quer que eu acredite? Mas eu continuei. Eu digo, assim como eu não acredito que se eu fosse só no médico, eu me curaria. E aí entramos na integralidade. Esse paciente, hoje, ele ama estar no SAPC. E agora ele acredita. Então, o passe é sempre aquilo que a gente sabe, né? Que é usado a sensibilidade do passista, né? Que é a sua mediunidade, a sua percepção corporal, mas é principalmente a onda de pensamento de quem está dando passe é que tem a capacidade de atingir o corpo do indivíduo que está sendo tratado. Aqui é uma cromoterapia e uma crioterapia, massagem de chakra. Todos os pacientes recebem todas as terapias, né? Durante os dias. Eles internam. Né? Na segunda-feira, eles passam por uma triagem, onde a gente seleciona os 48 pacientes que poderão estar lá, se for um paciente muito debilitado, que tenha muita intercorrência clínica, a gente não consegue botar, porque a gente não tem estrutura hospitalar, aí eles têm outro tipo de atendimento. Aí, na terça, eles ficam em regime de hospital dia, das 8 da manhã às 6 da tarde. Quarta-feira se repete. E na quinta, eles entram às 8 da manhã e só vão sair na sexta, em torno de 11h30, meio-dia. E nós temos lá momentos terapêuticos, que são em grupos, por exemplo, terapia da palavra, que é uma coisa maravilhosa, cada um, quando chega, escolhe não, pega uma palavrinha, e é interessante que ali tem, assim, comunicação, cura, felicidade, perdão, sei lá, tem um monte de palavras. Mas pegue a que pegar, todos eles acham que a palavra foi para ele mesmo. É lógico, eles estão em desarmonia. Se ele pegar todas as palavras, ele vai achar que todas são para ele. Né? Então, eles trabalham essa palavra a semana toda, e no último dia eles voltam para fazer um apanhado do que eles sentiram durante a semana em relação a isso. Terapia de oração, constelação familiar. Essa aqui é a nossa rampa da esperança. Tem, inclusive, uma plaquinha assim, escrito Rampa da Esperança. E ela leva dos quartos para o nosso auditório. Então, na quinta-feira de noite, que é o dia da cirurgia espiritual, que é sempre feita quinta à noite em todos os pacientes, antes dos pacientes fazerem a cirurgia, todos os médiuns se reúnem nesta sala de doação de ectoplasma, de conexão com a espiritualidade, antes de começar a cirurgia. Se faz uma oração em conjunto, e aí todos sobem, os médiuns sobem, para buscar os pacientes nos quartos. Então, cada médium volta com um paciente para o auditório.
Sempre a gente coloca a Ave Maria, e eles descem ao som da Ave Maria, sentam em U, e atrás de cada um fica um médium que fica fazendo imposição de mãos o tempo inteiro. Ali é recebida uma mensagem de fé, que o nosso coordenador geral, nosso gerente, dirigente geral, irmão Álvaro Farias, a irmã Odaléia, são os dois dirigentes maiores, estão sempre presentes. Tem uma mensagem de fé, depois tem uma oração, todos de mãos dadas, e com imposição de mãos dos médiuns, e aí eles sobem para a cirurgia. Quando eles chegam aqui, eles já tiveram todas aquelas terapias que servem como um pré-operatório para a cirurgia. Então, ao chegar à cirurgia, eles já estão com o corpo ativado mentalmente e vibracionalmente para receber a carga energética de uma cirurgia. Aí eles sobem, cada paciente com o médico que foi buscá-lo, e nós colocamos sempre uma música que sempre nos emociona muito, que é aquela do Almir Sater, eu não sei cantar, mas ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. E é ao som dessa música que eu canto e me arrepio, até hoje, já ouvi 400 vezes, e eles vão para os quartos, e aí são levados aos poucos para a cirurgia. Chegando na cirurgia espiritual, que é feito normalmente de 2 em 2 em cada sala. E a cirurgia espiritual, o que é a cirurgia espiritual? É a correção da anomalia perispiritual. Né? É isto que é feito. E isso é feito atrás de um fenômeno que se chama de desmaterialização, que na realidade é quando uma mente treinada consegue, através do seu pensamento e do ectoplasma que ele está doando para o espírito que está operando, consegue atingir, modificar a estrutura molecular do paciente. Isto é uma cirurgia espiritual. E o espírito vai usar todo aquele ectoplasma que foi doado e da doação de ectoplasma dos doadores que estão na sala presentes durante a cirurgia espiritual. No dia que eles vão embora, no dia seguinte, que aí esta noite eles dormem lá, porque na realidade a espiritualidade atua muito mais depois que nós, médiuns, vamos todos embora e ficam só eles com enfermagem, um médico fica de plantão, e a espiritualidade é o momento da noite em que a espiritualidade mais trabalha. No outro dia, a gente vê quem precisa de avaliação espiritual ou quem pede é encaminhado para o núcleo, porque isso é feito no núcleo, e a gente oferece uns grupos vivenciais para dar continuidade, são reuniões semanais, que se chama Programa de Reconciliação Integral do Ser. Então tem todos esses aqui para eles escolherem. Interessante que, como eles vão em busca da cura, a tal da cura, quando eles saem, eles já saem entendendo o que é curar-se, e eles todos procuravam a roda da cura, nunca tinha vaga na cura. E veio falar comigo a pessoa responsável pela arte-terapia. E ela disse, puxa, ninguém procura arte-terapia, é tão lindo o nosso trabalho. Eu digo, troca de nome, eu disse para ela. O pessoal vem em busca de cura, bota curar-te. Ela não tem mais vaga depois que ela trocou de nome. É interessante, né, como as pessoas querem realmente alguma coisa, mas são trabalhos muito bonitos. Agora está sendo organizado lá o Criançar. Não está pronto ainda, mas eu acho que vai ser bem legal. Esse até eu estou com vontade de fazer, deve ser muito bom. E aqui eu digo que o retorno é quando cai a ficha. A gente dá o retorno para todos os pacientes, que eles vão voltar mais 2 vezes, passar uma semana conosco, 1 mês, 2 meses depois, e eu digo que cai a ficha quando eles entendem que a doença serve como o início de um caminho de transformação, que ela pode ser o ponto de mutação, para eu saber assim, o que eu fiz até agora da minha vida, e o que eu quero fazer de hoje até o nunca se sabe, como dizia minha neta. Então, se ele entender que ele vai ressignificar os seus valores, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Ele vai parar de trabalhar que nem um louco, ele vai parar de se incomodar por besteira, ele vai parar de brigar por bobagem. E a gente vê isso nas pessoas que tiveram câncer e que dizem assim, depois que eu me curei, eu não dou bola para besteira.
caiu a ficha dessas pessoas, né? Então, eu gosto muito da Mafalda, eu trouxe essa figurinha, dizendo, vou te dar pensamentos de vida, energia, sentimentos bons, amor, carinho e amizade. Mundo, agora vou te curar com meus pensamentos positivos. Que é aquela grande corrente eletromagnética de pensamento positivo e que realmente a gente pode ir mudando. Mas o principal de toda essa história é a fé. A fé é fundamental. Pela fé, eles entendem que não existe só a matéria e que existe um espírito passando por este corpo físico, que no momento está doente, mas que eu vou continuar depois. Como espírito, vou continuar nos meus mais diversos níveis evolutivos, até me encontrar com a luz maior, que é o próprio Deus Criador. Eu gosto muito disso aqui, né? Porque a gente sempre fala do Bezerra de Menezes, que fazia medicina pelo amor. Então, não há dificuldade que o amor não vença, doença que o amor não cure, porta que o amor não abra, obstáculo que o amor não transponha, muralha que o amor não derrube e pecado que o amor não redima. Então, tudo vira e mexe e cai no amor de Cristo. Eu quero fazer 2 convites para vocês. Um é do nosso 3º simpósio da AME Santa Catarina, que esse ano vão fazer sobre, dentro da ciência, saúde e espiritualidade. O tema vai ser a criança e a construção do futuro. É todo com palestras sobre as crianças, está bem interessante. E o outro é para vocês conhecerem Florianópolis, que o Rio continua lindo, mas Florianópolis é lindo também. Obrigada.